meus queridos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí para manifestar o reino de Deus e enaltecer o nome do Senhor Jesus. É uma bênção estar com você aí meditando na palavra do Senhor e poder ver aquilo que Deus requer de mim e de você. Para nós aprendermos muito mais de Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento, né? Devemos estar meditando na palavra de Deus. Então, meus queridos, neste momento vamos orar para que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo para a glória de Deus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, pedimos, Senhor meu Pai, que o Senhor esteja fortalecendo as nossas vidas, deixando a Tua palavra, que nunca seja a carne e o sangue a poder falar alguma coisa, porque sabemos que a carne e o sangue é falha, sabemos que o homem ele é mau, ele é perverso, mas nós queremos simplesmente a Tua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos levanta, que nos alimenta, nos coloca em pé e nos coloca todo o aparato, Senhor meu Pai, de guerra, porque estamos numa guerra contra as hostes do mal. Senhor, visita cada vida, cada coração, cada família, que o Senhor esteja fortalecendo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos abençoa nesse instante para a glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo de número 5, no versículo de número 21 em diante, e vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Explicação sobre o Evangelho de Marcos, né? Marcos foi escrito entre o ano 55 e 59 depois de Cristo. E nós podemos observar que Marcos ele não foi um discípulo ocular como foi os outros, né? Como nós aqui podemos citar a vida de Mateus, como podemos citar a vida de João, né? O evangelista João, irmão de Tiago, tá certo? E como os demais. Marcos, na verdade, ele aparece a primeira vez em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 12. Então, nós devemos entender que, na verdade, quem era sua mãe? Era uma mulher chamada Maria, né? Que, inclusive, era uma mulher muito piedosa e cedeu a sua casa para que a igreja se reunisse ali buscando a presença de Deus, porque até então Pedro estava preso, né, no cárcere. E olharmos a palavra de Deus, vamos ver que eles estavam orando, né, orando ao Senhor, e Deus vai com o seu anjo e liberta Pedro, né? Então esse daí e Pedro ele vai de encontro ali com a igreja do Senhor que estava orando na casa de Marcos, né? Então veja bem, então foi o primeiro contato. Marcos também foi sobrinho de Barnabé, né, conforme Colossenses 4, versículo de número 10. Marcos, ele foi companheiro de missões
com Paulo e Barnabé, fazendo as viagens missionárias para pregar a palavra de Deus. Isso está em Atos, capítulo de número 15, versículo de número 38. Até mesmo houve uma divergência entre eles ali, porque Marcos abandonou tanto Paulo quanto Barnabé, né? E na verdade Marcos nunca foi uma testemunha ocular dos acontecimentos com relação a Jesus Cristo. O que acontece é que Marcos ele colheu todas as informações através de Pedro, né? Porque ele tinha uma intimidade com Pedro, segundo a palavra de Deus, que está lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 3. Então veja bem que todos os acontecimentos que houve com relação a Jesus Cristo foram relatados por Pedro para quem? Para Marcos, né? E Marcos ele escreveu o Evangelho segundo Marcos, mas foi através do relato de Pedro. Isso é concordado com todos os teólogos, né, estudiosos da palavra de Deus. Então isso é irrefutável, né? Qualquer dúvida a esse respeito, você pode estar consultando aí o dicionário Wycliffe, né, se você tiver, ou se não um dicionário que você tem na sua casa. Faça uma pesquisa séria e você vai ver com respeito quem foi, né, Marcos, né, o evangelista no caso, né? Você vai ver ali quem foi ele, como que ele escreveu o Evangelho segundo Marcos, como era a sua vida. Então você vai ter um resumo de tudo aquilo que eu estou falando aqui, né? Que nós devemos nos basear naquilo que a palavra de Deus nos fala, né? E veja bem que também Marcos ele não aparecia, fazia a vontade de Deus, ajudava os apóstolos, ele era tido como um ajudador do Evangelho. Ele não tinha um título, você está entendendo? Ele não tinha um ministério, segundo aquilo que nós podemos observar na palavra de Deus, ele não tinha. Agora, claro que existe entre os teólogos, né, que dizem ali que aquele, lá em Marcos 14, versículo de número 55 e 52, aquele rapaz ali que aparece com um lençol, quando Jesus estava sendo preso, né? Muitos dizem que aquele ali poderia ser Marcos, né? Mas isso aí é uma especulação, né? E também dizem que Marcos ele poderia ter participado ali dos 70 discípulos, né? Que Jesus pegou e enviou para pregar o Evangelho. Mas são apenas especulações, não tem uma base sólida, não tem uma base firme. O Evangelho de Marcos também foi um dos primeiros, né? É considerado o Evangelho mais antigo, o qual também foi colocado como base para escrever os outros evangelhos. Então nós devemos estar observando essas coisas, tá certo? Uma coisa que os evangelhos nos ensinam é que Jesus não tinha qualquer tipo de rejeição com relação às pessoas que vinham até ele. Poderiam ser pessoas que tinham aí uma nacionalidade diferente, né, dos judeus, porque os judeus eles tinham uma rejeição terrível, né, com respeito a pessoas de outras nações, de estrangeiros, né? Podemos citar aqui, por exemplo, o centurião romano, que pediu para Jesus pegar e curar o seu servo que estava enfermo lá em sua casa, né? No entanto, o centurião romano ele disse: é só Jesus lançar uma palavra e o seu servo seria o que? Curado. E ele foi com humildade diante de Jesus e Jesus realizou o milagre de curar o seu servo lá na sua casa. Isso está registrado aonde? Está registrado em Mateus 8, versículo de número 5 até o 13. E também a mulher cirofenícia, na onde sua filha estava horrivelmente endemoniada e ela pediu para Jesus, né, dentro de um contexto, e ali a sua filha foi totalmente restaurada e curada. Isso está registrado também em Mateus 15, versículo de número 21 até o 28. Nós podemos aqui também citar que Jesus também não tinha qualquer tipo de rejeição social, né? Ele poderia atender tanto uma pessoa que era pobre como uma pessoa que era rica. Então, veja bem que nós podemos analisar isso na onde nós podemos aqui falar sobre Zaqueu. Zaqueu, que era um cobrador de impostos, era uma pessoa rica, como diz a palavra do Senhor. Nós vemos que Jesus entrou em sua casa e ele pegou e disse, né? Ele pegou e disse ali que a salvação havia entrado dentro daquela casa. E o próprio Zaqueu, ele constatou que quando Jesus entrou na sua casa, ele mesmo queria se arrepender do seu pecado, ele se arrependeu do seu pecado,
né? E ele disse para Jesus: Senhor, se eu tenho roubado, se eu tenho feito coisa errada, eu vou restituir 4 vezes mais daquilo que eu tenho. Então Jesus disse: olha, hoje entrou a salvação nessa casa. Onde está registrado isso? Está registrado em Lucas 19, versículo de número 1 a 10. E também podemos aqui também estar salientando, né, Bartimeu cego, né? Dentro de um contexto, ele estava na onde? Ele estava ali à beira do caminho, estava totalmente ali fragmentado, triste, acabrunhado, estava completamente, estava sem qualquer tipo de perspectiva de vida. Mas Jesus passou com a multidão e de repente, quando ele ouviu que era Jesus, o que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente, né, dentro de uma resistência de Jesus querendo provar a fé daquele homem, nós observamos que aquele homem, dentro de um período de tempo, ele foi rejeitado só para ver se aquele homem tinha fé que Jesus era o Filho de Deus. No entanto, nós podemos aqui estar observando que Jesus, ele parou quando aquele homem começou a clamar mais alto ainda, e aquele homem, ele foi até Jesus, e Jesus perguntou o que ele queria. E de repente o que acontece? Aquele homem foi totalmente restabelecido. Então nós vemos que Jesus, ele não rejeitava também a classe social de ninguém. Ele estava aberto a todas as pessoas que crescem que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então nós podemos ver que Jesus era maravilhoso, Jesus era sem igual. Jesus, ele não tem preconceito como eu e você temos, né? Então temos que tomar muito cuidado com os preconceitos, temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos, né? Para quê? Para que nós não venhamos a pecar contra Deus. Nós devemos tomar como exemplo o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era uma pessoa super piedosa. Então será que eu e você não devemos estar imitando Jesus Cristo? Então nós devemos imitar Jesus Cristo para quê? Para que Ele venha nos fortalecer e para que nós venhamos fazer a sua obra com eximiedade e com lisura. E Jesus, ele sempre julgava com justiça, né? Se uma pessoa pecou ou errou, Jesus sempre estava disposto a quê? Primeiramente a perdoar, porque ele via que as pessoas eram julgadoras, né? As pessoas queriam julgar por algum interesse. Nós podemos ver, isso é bem patente, quando aquela mulher adúltera, ela foi pega ali pelos fariseus, pelos sacerdotes, e eles pegaram e queriam apedrejar aquela mulher, né? Queriam apedrejar aquela mulher para pegar Jesus em alguma falta. No entanto, nós podemos ver que Jesus foi muito sábio, iluminado pelo Espírito Santo. Nós vemos que Jesus, ele pôde estar vendo o que aqueles homens queriam, né? Queriam destruir, na verdade, a sua vida, queriam pegar Jesus em alguma falta. Mas Jesus, o que ele disse? Se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E nós vemos que cada um ali largou a sua pedra, né? Largou a sua pedra, e de repente foi cada um para a sua casa. E no entanto Jesus perguntou: mulher, cadê os seus acusadores? Aí podemos observar na palavra do Senhor que a mulher disse assim: eu não sei, Senhor. Então vai, porque eu também não te acuso. E ele pegou e disse uma coisa muito importante: vai e não peques mais. Então Jesus, ele estava a fim de abraçar todos aqueles que eram humildes, quebrantados, aqueles que na verdade reconheciam os seus pecados. Jesus estava a fim de perdoar, de derramar a sua glória. Que coisa maravilhosa, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe ninguém mais maravilhoso, mais perdoador, mais misericordioso do que Ele, né? Ele sabia a hora certa de falar, ele sabia a hora certa de repreender, ele sabia a hora certa de pegar e abraçar a pessoa, de conversar, de dialogar com a pessoa. Jesus ele não tinha qualquer tipo de preconceito, né? Que coisa maravilhosa. Nós podemos ver que o nosso Salvador, ele tinha um caráter tão ilibado, um caráter tão maravilhoso, né? Que maravilha. E onde está registrada essa passagem? Está registrada em João 8, né? No versículo de número 3 até o 11. Então vemos que Jesus era maravilhoso, né? Tremendo mesmo. Então Jesus, se a pessoa pecasse, errasse, falhasse, Jesus estava disposto o quê? Estava disposto a perdoar. E também Jesus, ele não rejeitava as pessoas por causa de enfermidades infecciosas. Podemos aqui salientar
sobre os 10 leprosos, né? Que Jesus ele não se afastou daqueles 10 leprosos com medo de pegar lepra, aquele negócio todo, né? Com preconceito, não. Jesus pegou e ouviu o clamor daqueles leprosos, e Jesus ali pôde fazer um milagre de cura para com aqueles homens, né? Isso aí está registrado em Lucas 17, versículo de número 11 a 19. Então, meus amados, vemos que Jesus ele não rejeitava ninguém. Bastava tão somente a pessoa ter um coração contrito e quebrantado, independente da sua nacionalidade, independente da sua vida social, independente de qualquer outro tipo de coisa. Vemos que Jesus estava aberto, ele estava disposto a poder manifestar o reino de Deus, a poder perdoar, a poder restaurar, a poder edificar a pessoa, desde quando a pessoa tivesse um coração contrito e quebrantado. Uma coisa que nós podemos observar aqui é que Jesus ele não ia curar aquela mulher, ele estava totalmente fora de rota, né? Porque o propósito de Jesus qual era? Era curar a filha de Jairo que estava enferma, né? Então nós podemos observar isso na palavra do Senhor, que Jesus estava indo especificamente para curar a filha de Jairo. Que coisa interessante, né? Agora observe bem que essa mulher também, ela não tinha qualquer tipo de citação do seu nome, né? Não é citado o nome dessa mulher. Essa mulher era citada como a mulher que tinha um fluxo de sangue. Então observe bem que essa mulher, ela não era conhecida, ela não era citado o seu nome, como no caso foi ali Jairo, né? Que era um principal dos sacerdotes, dos fariseus, né? E muitas vezes tem pessoas que acham, né, que Jesus é o Deus dos grandes. Não, Jesus é de todo aquele que clama o seu nome. Por isso, meu amado e minha amada irmã, não fica achando que Deus, que Jesus, ele se esqueceu de você. Muito pelo contrário. Basta tão somente ter uma atitude que nem aquela mulher, que foi lá na orla de Jesus e tocou ali na orla de Jesus e foi completamente curada. Então, o que move Jesus, muitas vezes, é as nossas atitudes. Que atitudes que nós temos diante de Jesus? Será que nós temos atitude de humildade, de quebrantamento, muitas vezes de querer receber, sabe, um milagre da parte de Deus? Ou seja, tanto do lado emocional, seja do lado físico, seja na onde quer que for que nós tivermos uma necessidade, será que nós temos tocado da maneira correta em Jesus? Será que Jesus tem visto em nós um coração contrito e quebrantado e humilde diante dele? Então é isso aí que nós devemos entender, né? Porque essa mulher, ao tocar em Jesus, ela foi completamente curada, né? Então Jesus ele jamais ele vai rejeitar uma pessoa que o busca de coração, uma pessoa que muitas vezes está querendo ter uma intimidade com o Senhor. Coisa que nós podemos aqui salientar é que a mulher do fluxo de sangue, ela ficou sofrendo 12 anos e até mesmo ela gastou com todos os médicos sem ter um resultado de cura, né? 12 anos. E a filha de Jairo também tinha 12 anos. Então, quando a filha de Jairo nasceu, foi aí que começou também, né? Começou o problema da mulher do fluxo de sangue. Olha só que coisa interessante, né? Então, era o momento certo que Jesus tinha de poder e curar aquela mulher e também curar, e posteriormente a filha de Jairo havia morrido, ressuscitar a menina. Então nós observamos que Deus tem a maneira certa, o tempo correto de poder agir na minha e na sua vida, né? Basta tão somente nós ficarmos ao pé de Jesus, clamando por Ele, buscando a Ele, que Ele vai nos visitar no momento em que nós menos esperamos. E aquela mulher, meus amados, ela enfrentou vários problemas, várias dificuldades para chegar até Jesus e tocar na orla do seu manto para poder ser totalmente curada e restaurada. Ela teve que enfrentar a fraqueza física, né? Porque todo aquele que perde sangue sabe que o seu físico fica completamente debilitado, fica numa fraqueza tremenda, né? E também nós observamos que ela teve que furar a multidão, porque a multidão era muito grande, né? A multidão ia atrás de Jesus por vários tipos de interesse. Aquela mulher, ela foi com o único interesse de querer ser curada, restaurada,
né, de ser totalmente levantada por Jesus daquela humilhação, ser curada de Jesus da sua enfermidade. E foi isso verdadeiramente aconteceu quando aquela mulher perseverou. E nós devemos perseverar também usando como exemplo essa grande mulher, né, que na verdade enfrentou tudo para querer alcançar o seu milagre, né? Então muitas vezes fica a pergunta: qual o milagre que você quer na sua vida? O que está faltando na sua vida? O que está faltando no seu coração? O que está faltando que você precisa que Jesus esteja agindo de uma forma sobrenatural? Né? O que você está precisando? Jesus, ele vai te atender. Jesus, ele vai te atender. Então, não é momento de pegar e ficar triste. Não é momento de pegar e retroceder. Não é momento de ficar observando as situações difíceis, as lutas, os apontamentos, as pessoas que muitas vezes não querem que você alcance um milagre. Ou seja familiar, ou seja quem quer que for, você não deve estar dando aí ouvidos às pessoas, ouvidos às situações, ouvidos a Satanás. Não, vai lá, busque ao Senhor, clame, se humilhe, porque Deus ele vai restaurar completamente a sua vida. E como nós acabamos de ver vários exemplos no Evangelho, que Jesus ele não rejeita ninguém, então nós devemos estar cientes que Jesus está escutando a nossa oração, que Ele está disposto a nos levantar e nos restaurar. Então, não fique ouvindo a mentira, né, do inimigo dizendo que ele não vai te ouvir, que ele não vai te atender, que o seu caso está perdido, que você está em maus lençóis. Não deixe o desespero entrar no teu coração, não deixa o desânimo querer fazer com que você venha parar. Não, você tem que buscar a presença de Deus, tem que buscar. E uma coisa interessante também, que além da mulher estar ali, né, enfrentando a multidão, enfrentando as situações, enfrentando ali o seu fluxo de sangue, que talvez fosse contínuo, né? Essa mulher, ela não desistiu de buscar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também estava arriscada a ser apedrejada. Por quê? Porque ela era uma mulher tida como imunda. E se também Jairo, né, que estava ali, estivesse junto com os sacerdotes, se o sacerdote estivesse acompanhando ele, e ouvisse que aquela mulher ela estava com um fluxo de sangue, ela poderia ser apedrejada ali mesmo, né? Porque os sacerdotes ele tinham um zelo tremendo pela lei. E poderia até ser usada como um meio de acusação contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas observe bem que essa mulher ela foi sábia. Ela só quis tocar na orla do manto de Jesus para ser curada. E você, se você em seu quarto, se você dobrado os teus joelhos, se você em qualquer lugar, você clamar o nome de Jesus, você buscar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e tocar nele e falar: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda nas minhas dificuldades. Creia, Jesus tem um milagre poderoso na sua vida para abençoar a sua casa e o seu lar. Então, que essa palavra fique no meu e no seu coração e que nós venhamos a tomar posse. Que o Senhor Jesus, Ele não rejeita ninguém. E a prova, né, que nós podemos aí estar vendo, entre outras provas, é essa mulher do fluxo de sangue, que tem, aleluia, tem muito a nos ensinar com respeito à sua fé, perseverança, com respeito à sua persistência em querer o seu milagre. Mas ela foi com humildade, com o coração contrito e quebrantado, e recebeu o seu milagre. Então, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e te fortaleça em nome do Senhor Jesus, e fortaleça também a sua família. Tá certo? Então vamos orar para a honra e glória do Senhor. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com o teu querer, para que o Senhor seja louvado e enaltecido na beleza da tua santidade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Fortalece o meu irmão e minha irmã, visita eles nas suas necessidades. Eu não sei o que eles estão passando, as dificuldades e as lutas, as barreiras, mas sei, Pai amado, que o Senhor jamais vai rejeitar um coração contrito e quebrantado, um coração necessitado de Ti, um coração, Senhor meu Pai, carente de Ti. Visita agora, Pai,
Em nome de Jesus, eu te amo e te agradeço. Para o louvor da honra e da sua glória. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe e fortaleça você e sua família para a glória de Deus. Deus abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.